Olá, amados, graça e paz, que bom estarmos aqui mais uma vez, você é muito bem-vindo aqui nesse canal, você que clicou nesse vídeo fica comigo até o final, porque tem ensinamento da Palavra de Deus para a sua vida, amém? Pastora Ana Lúcia Petri aqui do Instituto Único Caminho, uma plataforma de ensino ao corpo de Cristo, uma escola de discípulos. E vamos lá, sem demoras, para o nosso estudo de hoje. Eu quero ler com você João, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amém, amados? Em algumas traduções, esse texto vai dizer assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Amados, quando nós lemos os evangelhos, e quando eu falo evangelhos, são os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Tanto Mateus quanto Marcos e Lucas, quando eles foram fazer a biografia de Jesus, porque é isso que está nos evangelhos, né? A biografia de Jesus, todos eles vão contar a história de Jesus, o anúncio de Jesus a Maria, como Maria, uma virgem, concebeu do Espírito Santo, e aquele menino, então, ele seria o Filho de Deus. Então, nós vemos o nascimento dele em Belém. Então, os evangelhos, fora o evangelho de João, ao falar da biografia de Jesus, vai citar, assim, a sua parte humana, vamos dizer assim, o Verbo de Deus encarnado. Vai falar a respeito do Filho de Deus quando nasceu como homem. João, quando vai falar a respeito da biografia de Jesus, ele vai muito mais além, ou ele vai muito mais atrás, né? Ele vai nos mostrar que a vida de Jesus não começa no ventre de Maria, mas antes da fundação do mundo ele já existia. Quando nós lemos lá em Gênesis 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse disse Deus é um verbo, é uma palavra que foi liberada. Ali nós vemos a pessoa de Jesus. Então Jesus, ele existe desde antes da fundação do mundo. Ele é o todo-poderoso Criador dos céus e da terra. Então, no princípio, queridos, eu posso aprender com isso que antes de Gênesis 1 vem João 1. João ainda foi antes de Gênesis, falando acerca da biografia de Jesus. Há um ditado que diz que antes do haja cruz já existia o haja luz. E o versículo 14 aqui de João, ele vai dizer o seguinte: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, queridos, o que nós precisamos entender é que os fundamentos eternos da palavra de Deus, eles são verdade desde a eternidade passada e continuarão sendo verdade até a eternidade futura, de geração em geração. Ele vai fazendo coisas novas a despeito do homem, a despeito das pessoas, a despeito de doutrinas, a despeito de eras, a despeito de governos. Tudo isso passa, querido, mas Jesus vai dizer: mas as minhas palavras não hão de passar. Então, queridos, onde está a vida? A vida está em Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida, e quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu e você acabamos de ler: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, queridos, nós podemos dizer que a vida está na palavra de Deus. Paulo, ele vai dizer a respeito do Evangelho
que o evangelho, né, a palavra da cruz é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, queridos, o principal ministério do inimigo, a principal função de Satanás, o adversário de Deus, e portanto o adversário da palavra de Deus, porque João também vai dizer em João 14, Jesus falando com os seus discípulos antes de subir aos céus, ele diz: olha, eu vou subir, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. E aí pergunto para ele que lugar era esse, e aí Felipe vai dizer, ele diz: vou voltar para o pai, e Felipe vai dizer: então mostra-nos o pai. E Jesus vai dizer assim: como ainda não vistes o pai? Quem vê a mim, vê o pai. Então, queridos, o principal ministério de Satanás, o adversário do Pai, o adversário de Jesus, ele é o adversário da palavra de Deus. Então, a principal coisa que ele quer fazer não é fazer com que os homens caiam em adultério, não é fazer com que os homens entrem na pedofilia, no assassinato, no roubo, no assalto, na corrupção, é levar os homens a pecarem. Claro que é consequência de estar afastado de Deus, que é a palavra, é tudo isso. Então, por conta disso, o maior ministério do diabo é aquele que Paulo vai dizer: o Deus deste século tem cegado o entendimento do incrédulo para que não creia na verdade do evangelho. Você consegue entender isso, queridos? Que as mais densas trevas está em não conhecer o evangelho. Porque o texto que nós lemos também diz que nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam. Então, tudo que o inimigo quer fazer é cegar o entendimento do incrédulo para que ele não creia na verdade do evangelho. Porque quando nós falamos a respeito da palavra de Deus, a respeito do evangelho, nós falamos a respeito da pessoa de Jesus. E isso é uma palavra que não passa, é uma palavra que transforma, é uma palavra que dá destino, é uma palavra que cura, é uma palavra que liberta. Então, queridos, compreendendo que Jesus, ele é a palavra e que quem vê Jesus vê o Pai, nós entendemos também que nada pode mudar a palavra de Deus, porque ele disse: eu, o Senhor, não mudo, porque eu não posso negar a mim mesmo. Eu, o Senhor, não mudo e eu velo pela minha palavra para cumprir. E Jesus vai dizer em João 15, se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, João 8, verdadeiramente sereis meus discípulos, versículo 32, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra de Deus é a verdade que não pode mentir. E em João 15, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, nós estamos falando a respeito de uma palavra que tem poder, poder de curar, poder de libertar, poder de restaurar, poder de dar destino, poder de curar, uma palavra que liberta, uma palavra que transforma, uma palavra que não passa, uma palavra que quando nós conhecemos, nós somos libertos. Uma palavra que quando nós conhecemos, o nosso destino é transformado. Uma palavra que quando nós conhecemos, produz em nós um novo nascimento e nós nos tornamos novas criaturas e as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Há todo um mover das trevas, há todo
poder, um mover do adversário para nos lançar nas trevas, para que nós não conheçamos a palavra, para que nós não creiamos na palavra e assim não tenhamos vida em nós mesmos, e assim não sejamos salvos, e assim não sejamos libertos, e assim não sejamos transformados, assim não conheçamos a verdade. Mas a despeito de tudo isso, existe um Deus que é a palavra e que vela pela sua palavra para cumprir. E passarão os céus e a terra, e as palavras dele não vão passar. E aquele que fizer a vontade dele, ou seja, viver a palavra dele, não passa. O desejo de Deus para mim e para a sua vida é que nós tenhamos vida eterna, que nós vivamos eternamente, que a gente não passe, assim como as suas palavras. O desejo dele é que nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Então precisamos nos relacionar com a palavra de Deus e entender que ele é a própria palavra. Amém, amados? Paizinho querido, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor a tua palavra, que é a pessoa de Jesus, é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós e que desde o princípio estava criando todas as coisas e também nos criando. Pai, que essa palavra que é verdade não pode mentir, venha sobre as nossas vidas trazendo vida, trazendo luz, esclarecendo, tirando todas as trevas, tirando toda a cegueira espiritual, todas as escamas dos nossos olhos, e que nós sejamos, em nome de Jesus, transformados de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, na imagem do Filho de Deus. E assim também, fazendo a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu, cumprindo a tua palavra, Senhor. Porque quem cumpre a tua palavra viverá eternamente. Que essa palavra venha se cumprir na minha vida e na vida de todo aquele que me ouve. E que o Deus deste século, que cega o entendimento do incrédulo para que não creia na verdade do evangelho, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que ele não roube de nós a palavra, que ele não cegue o nosso entendimento, mas que o Espírito Santo de Deus esclareça, que o Espírito Santo de Deus ilumine, que o Espírito Santo de Deus nos ensine, que o Espírito Santo de Deus nos lembre, que o Espírito de Deus complete a obra que um dia começou nas nossas vidas. Que assim seja, Pai, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome, eu te agradeço e eu te louvo. Amém e graças a Deus. Eu espero que você tenha entendido por que nós devemos compreender a palavra. A Bíblia não é um livro para ser lido. A Bíblia é a palavra de Deus que deve ser aprendida, estudada, vivida e aplicada. E assim nós permaneceremos para sempre. Sem mais, meus amados, se foi relevante para você, eu peço que você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder e que essa palavra alcance o máximo de pessoas que nós pudermos alcançar. Eu te agradeço muito, vou ficando por aqui. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve e clica no sininho para receber todas as notificações. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau. Até o nosso próximo vídeo.